Fala aí pessoal, beleza? Sou o professor Rafael Marcelino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No dia de hoje, nós vamos estar resolvendo mais uma questão da prova do IFE, do Instituto Federal Fluminense. Vamos lá. Essa questão de hoje trata do assunto das leis de Ohm, né? Nesse caso aqui, nós vamos usar as duas leis de Ohm para resolver essa questão. Me acompanhe aqui. Durante uma aula sobre resistividade, um professor utilizou um fio condutor de 10 centímetros de comprimento para observar as leis de Ohm. Na extremidade desse fio foi conectada uma fonte variável e conforme o professor aumentava a diferença de potencial nas extremidades, ele notava os valores correspondentes da corrente elétrica medida. As informações mostradas no gráfico a seguir, perdão. E aqui nós temos, né, a diferença de potencial, né, que ele fala aqui, e a corrente, certo? E esse é um gráfico típico de um resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico? É aquele que a resistência dele não varia, né, de acordo com a diferença de potencial aplicada e, consequentemente, a corrente que passa por ele. Ok? E aí nós temos aqui, na verdade, esse gráfico obedece à primeira lei de Ohm, que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Beleza? Continuando aqui. Sabendo que o diâmetro da seção transversal do fio é de 2 milímetros, assinale a alternativa que indica o valor correto da resistividade em ohms por metro. Já vimos aqui que nós temos que usar ohms por metro, sistema internacional. Do material do fio utilizado, use π igual a 3. Então vamos lá. Primeiro eu consigo calcular aqui, pela primeira lei de Ohm, o valor da resistência desse fio. E é muito fácil. Só a gente ler aqui, ó. Eu sei que, por exemplo, para uma corrente de 20 miliamperes, eu vou ter uma diferença de potencial de 2 volts. Então, quando eu tenho uma corrente igual a 20 miliamperes, eu vou ter uma diferença de potencial de 2 volts. Então, com isso, utilizando a primeira lei de Ohm, eu consigo calcular a resistência. Porém, preciso sempre avaliar as unidades. Nesse caso, a corrente está em miliamperes e eu preciso passar para amperes para ficar tudo no sistema internacional. E 20 miliamperes é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 3 amperes, ou até mesmo podemos colocar como 2 vezes 10 a menos 2 amperes. Podemos voltar uma casa aqui, esse expoente aqui subir uma unidade. Então, essa corrente é de 2 vezes 10 a menos 2 amperes. Diferença de potencial igual a 2. Logo, podemos calcular a resistência aqui utilizando a primeira lei de Ohm. Vai ficar 2 igual a R, que multiplica 2 vezes 10 elevado a menos 2. E aí, ó, posso cancelar esse 2 com esse 2. Meu R vai ficar igual a 1 sobre 10 elevado a menos 2. Logo, R igual a 10 elevado a 2, ou, no caso, 100 ohms. Ok? Então, esse é o valor da nossa resistência. Podemos escrever ou em notação, ou aqui para o número por extenso. E aí, a gente precisa calcular agora a resistividade. E quando nós falamos de resistividade, comprimento do fio, nós nos lembramos da segunda lei de Ohm, que diz que a resistência de um condutor vai ser igual à sua condutividade, que é ρ, vezes L, que é o comprimento do fio, dividido por A, que é a seção da área transversal, né? A seção transversal do fio. ρ é o que eu quero saber. O L, ele já informou para a gente. L igual a 10 centímetros. Lembrando que temos que passar para metro, já podemos fazer isso logo aqui. Isso aqui vai ficar igual a 0,1 metros, ou 10 elevado a menos 1 metro. E aí já é interessante colocar em notação, porque observem que as respostas todas estão em notação, então é melhor para a gente. O valor da área ele não deu, mas ele deu o diâmetro, que é 2, e o π, que ele falou que vale 3, só que no caso aqui 2 milímetros, certo? Se esse diâmetro aqui é igual a 2 milímetros,
posso passar isso para metro. Mesma coisa aqui, 2 vezes 10 a menos 3 metros. E aí, se é um fio circular, a área da seção circular nós podemos calcular como π, que multiplica r ao quadrado, dividido por 2, certo? No caso aqui, se o nosso diâmetro, vale 2 vezes 10 a menos 3, consequentemente o nosso r vai ser igual, divide isso aqui por 2, a 1 vezes 10 a menos 3 metros. Ok? Então vai ficar πr ao quadrado. Então a área vai ser igual a 3, que multiplica 1 vezes 10 a menos 3, tudo isso elevado ao quadrado. Logo, isso aqui vai ficar 3, que multiplica 1 ao quadrado, que dá 1. 10 elevado a menos 3 ao quadrado, fica 10 elevado a menos 6. Beleza? Isso aqui, é claro, em metros quadrados. E agora é só calcular aqui, já que a gente tem o valor da resistência, que calculamos anteriormente. Isso aqui vai ficar 10 elevado a 2, vai ser igual a ρ, que multiplica 10 elevado a menos 1, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui passa para lá multiplicando, esse 10 elevado a menos 1 passa dividindo. Vou ficar com ρ igual a 10 ao quadrado vezes 3 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por 10 elevado a menos 1, ok? Esse 10 a menos 1 sobe como 10 elevado a 1, por quê? Porque quando tem divisão de potências, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes, então vai ficar menos menos 1, então eu vou ter menos menos 1, que é 1, com 2 vai ficar 10 a 3, 10 a 3 mais 10 a menos 6 vai ficar 10 a menos 3. Então isso tudo aqui, essas potências de 10 todas, vão sobrar para a gente 10 elevado a menos 3. E a gente já vê que as opções todas são 10 a menos 3. E o que sobra para a gente é aquele 3 ali. Logo, a resistividade desse fio vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3 ohm metro. Alternativa correta, letra C. Ok, pessoal? Essa foi a questão de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Caso queira que eu resolva alguma questão de algum lugar específico, alguma prova específica que vocês tenham interesse, deixa aqui no comentário também. Se gostou do vídeo, dá um like para me ajudar nesse projeto aí. Se inscreve no meu canal para continuar acompanhando as resoluções. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.